porque eu confesso aos irmãos que de tanto ouvir as pessoas, muitas das vezes, pregar erroneamente sobre isso, eu não estava associando erros de pregação com religiosidade. E tudo isso a gente vai trabalhar aqui. Então, como eu disse, aqui não vai ser um culto, vai ser um ensinamento. Amém? Que é uma coleção de livros aí que você aprende com um e com o outro. Observe que hoje, em tudo a gente corre com uma farmácia. Antigamente, os mais antigos tinham conhecimento e cuidavam dentro de casa. E você não tinha fatalidades em relação a óbito aí, ou alguma coisa mais séria. Quando vinha para o hospital, porque o negócio estava bem diferenciado. Amém? Então, a gente vai dar início. Eu fiz aí essa apostilazinha introdutória para a gente dar uma trabalhadazinha. E a gente vai desenvolvendo no decorrer das horas. Amém, irmãos? A nossa introdução aí, ela vem trabalhar o lado da psicologia em relação à Bíblia. E como você pode observar nessa pequena apostilazinha aí, introdutória do nosso contexto, ela vem dizendo que aquele que estuda a psicologia da Bíblia está se deparando com algo de sagrado em sua vida. Ele conecta-se com o mais profundo entendimento do pensamento da antiguidade, qual é de extrema importância para o crescimento espiritual. A visão bíblica e teológica. Amados, a visão em relação às Escrituras é uma coisa, a visão teológica é outra realidade. Observe que há uma dificuldade e muitos pastores, ou vamos tirar a palavra pastor, vamos botar pregadores, a maioria das vezes, eu acho que você já se deparou com isso, ministros sem conhecimento de estudo, e aprendeu com ele pregando, com ela pregando, e aí senta a lenha nos teólogos, sabendo que hoje a formalidade que se tem para exercer, já tem uma lei vigorando, ela ainda não está sendo exercida. Pastor, que lei é essa? É a lei que vai exigir o sacramento, ou seja, a legalização das congregações. De 2010 para cá, a lei já está em vigor, e ela relata que, para mim ser pastor legalizado, eu tenho que ser teólogo. Então, quando a pessoa não quer mudar, quando ela não quer ter fidelidade, ela vai buscar escape, e muitas das vezes encontra pregadores que dá esse escape para a pessoa não ter fidelidade, não ter essa comunhão realmente com o ministério em relação a Deus. Mas por detrás dos bastidores eu tenho que me abençoar. Vou te aceitar aqui, mas eu tenho que me abençoar. E a palavra diz que essa questão de oferta e dízimo não é por imposição de legalidade, porque eu estou te ajudando aqui e tu tem que me ajudar para cá. Não. Ela é uma fidelidade incentivada a cada um que aceita o Senhor Jesus como seu único e sem Salvador. Amém? Psicologia de Cristo. Vou ler essa parte aqui, até para a gente conversar melhor. Alguns autores exploram a personalidade e os ensinamentos de Jesus como um modelo para a saúde emocional e o bem-estar, argumentando que sua sabedoria pode ser aplicada para resolver problemas do cotidiano e lidar com desafios da vida. É aqui que as pessoas tendem a barganhar com Deus. É aqui que as pessoas tendem a tentar manipular os seus erros e querer benefício próprio. Observe que o Senhor, Ele não vai tratar você de qualquer jeito. Ele vai te abençoar? Vai. Mas Ele vai te preparar. Ele vai te limpar. E você tem que buscá-lo como você deseja buscar essa libertação. E a palavra é muito clara: com Deus não se barganha. Então, psicologia religiosa e a religiosidade. Resumindo aqui esses dois tópicos, irmão, você vai ver psicologia da religião e análise da história religiosa. O que acontece? Que a coisa é do meu jeito e você tem que entender o que eu acho que é certo. Religiosidade. Irmã Nai, não pode
de brinco, irmã Nai. Irmã Nai, não pode uma pulseira. Irmã Nai, não pode um vestido de alcinha. Religiosidade, não. Está dando para entender isso aí? Então, que nós não venhamos ser religiosos e nem ter a religião como argumento de discussão. A gente tem que ser o quê? Pessoas passivas de mudança. Pessoas que aceitaram a Cristo como amigo, como libertador, como salvador, como provedor, ou seja, como um todo. E isso é a função do cristão. Amém, irmãos? Do psicólogo em relação à laceidade profissional. Pastor, o que é laceidade? É ele tentar, ou seja, um psicólogo, para ele ser um médico para a tua vida, ele não pode introduzir religião. Ele tem que te analisar. Ele tem que ver onde é que ele vai poder te ajudar. Por isso que nas sessões, psicólogos, psiquiatras, você senta ali. Se você abrir a sua boca e conversar, se não, ele te analisa, ele fica quieto, até o ponto de você não vai dizer nada, você não vai me passar uma medicação. Ou seja, o religioso, ele chega a esse ponto, ele quer do jeito dele, mas o psicólogo, ele estuda para te analisar. Se você pegar toda essa praticidade, um pastor, um missionário, um evangelista, o diácono, o obreiro, o presbítero, ele se torna médico, advogado, psicólogo, analista, tudo, irmãos, para com as ovelhas. Porque ninguém chega a dizer, pastor, eu estou com problema. Mas se nós analisarmos de uma forma geral, ela se divide assim, a problemática no termo da religião. 90% é na área conjugal. 90%. E 10% é atribuído nas áreas diversas. Observe que o índice conjugal, familiar, ele dispara em todos os aspectos. É aqui onde nós vamos entrar. A Bíblia diz que nós somos criaturas de Deus, criadas à sua imagem e semelhança. Somos também parte do corpo de Cristo, todos unidos em um só corpo e membro um dos outros. Em Cristo, somos uma nova criação, filhos de Deus, herdeiros e feitos para boas obras. Todo mundo tem o direito ao batismo. Casados ou não, você tem direito ao seu batismo. Você só tem que reconhecer que você precisa de Deus, que você precisa ter essa capacidade de reconhecer que você é dependente. Deu para entender o que é, irmãos? Quando meu senhor esqueceu seu capacete na sua volta, passou. Criados à sua imagem. A Bíblia ensina que Deus criou o ser humano à sua imagem, tornando-nos único e com uma identidade própria. Filhos de Deus, o Espírito edifica que somos filhos de Deus e em Cristo somos herdeiros. Obra de Deus. Somos comparados a uma lavoura e a um edifício e a um barro que é moldado por Deus. Filho de Deus é ser uma coisa, obra de Deus é outra. Nascemos como filhos de Deus, mas a obra que o Senhor faz na minha vida e na tua depende do que a gente decide. Como é que você quer viver? É você quem vai decidir. É você quem vai tomar iniciativa de quem você quer ser na sua vida profissional, na sua vida familiar, até mesmo na sua vida pessoal. O que é ser eu na minha vida pessoal? É ser alguém determinado, alguém que queira andar com a verdade. Eu vou deixar de ser filho de Deus para agora ser uma obra de Deus, porque eu quero andar com a verdade. Eu quero vencer. Já entro no mérito da vida profissional. Se eu quero vencer, eu tenho que me esforçar. E no meio do esforço, a gente tem que aprender duas coisas básicas: liberar perdão e aprender a receber perdão. Isso aí vai abrir portas para você que você nem imagina. Nova criação. Em Cristo somos uma nova criação. As coisas antigas passaram e tudo se fez, novo. Um corpo. Somos muitos membros, mas formamos um só corpo em Cristo, onde cada um tem sua função e todos permanecem uns aos outros. Identidade unificada.
Em Cristo, as diferenças de origem ou status sociais deixam de existir, pois todos são um em Cristo Jesus. Vou pegar esse banco aqui. Batismo. Eita, tá. O batismo é um rito cristão fundamental, simbolizado pela imersão ou aspersão de água, que representa a purificação do pecado original e o renascimento para uma nova vida em Cristo, considerado o sacramento inicial da vida cristã, e é a parte de entrada para outros sacramentos e um símbolo de arrependimento, aceitação de Deus e compromisso em seguir seu ensinamento. Você sabia que existem congregações que não reprimem a pessoa tomar o batismo, tomar a ceia e não é batizado? Ela aceita. Está errado? Não. Está certo? Não. Por quê? Porque tudo é questão de ministério para ministério. Mas eu vou mostrar aqui o que a palavra diz, o que o fundamento do estudo diz. Porque aí você não vai deixar mais você, ninguém te enganar. Amém? Próximo. Fundamentos e simbolismo. A origem. Instituído por Jesus Cristo para seus discípulos, como escrito em Mateus 28, 19. Significado literal. A palavra batismo vem do grego e significa mergulhar ou imergir, simbolizado o sepultamento do velho homem, e é o nascimento de uma nova vida em Cristo. É aquilo que Jesus disse. Batizou, irmão, morreu a velha criatura. Pode entrar, amado. E aí o que acontece? É uma oportunidade que você tem de recomeçar a sua vida. É uma higiene, é uma limpeza. Não corporal, porque você está imerso nas águas, mas é algo espiritual. Aquele banho, aquele mergulho, aquela situação ali, ela é um simbolismo. Porque na realidade o verdadeiro batismo tem que existir dentro de você. Você tem que limpar aqui em primeiro lugar. Você não tem que escutar o teu coração, que a palavra diz que ele é enganoso. Observe que a nossa mente é quem nos leva para o passado, traz para o presente e tenta alcançar o futuro. A mente que não nasce de novo, ela vai ficar presa no passado, familiarmente vai dar problema, vai começar as acusações, vai começar as lembranças. Tu ficou fulano, tu fez isso, tu errou para ti, você está vivendo no passado, irmão, e isso não é bom. E aí eu sou batizado, mas aí eu não casei no civil, não casei na igreja, e agora eu estou impedida. Não, irmão, peraí. A Bíblia não fala sobre isso. Quando ela manda você se examinar, é para saber se você não cometeu realmente algo que vai te impedir. Qual foi a impureza que trouxe à tona o teu impedimento para que você não venha receber o batismo, que você não venha ceiar. Então a gente vai entrar nesse método depois em relação à ceia. A Santa Ceia é uma cerimônia cristã que comemora a última ceia de Jesus com seus discípulos, sendo fundamental para a fé cristã. Ela é simbolizada o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Você conhece essa parte e você sabe que antes de Jesus ser ali martirizado, antes dele ir ao Gólgota, veio a última ceia, já próxima à Páscoa, e aí houve todo aquele fundamento, e ali foi revelado que existiria um traidor. Amados, a ceia é muito rica no ensinamento. Observe que Jesus não excluiu ninguém da ceia. Os discípulos estavam lá, o povo estava lá, houve a multiplicação dos pães, dos peixes, 1, 2 vezes, e Jesus já mostrava o que se deve ser feito no meio do povo. Ele não disse, traz ele, traz ela, ele não, ela não. Ele veio para apacentar, ele veio para acolher, não foi para fazer divisória. Quem é que faz a divisória para quem sobe e para quem desce? Sou eu mesmo. Eu é que decido, como eu falei no começo, como eu quero viver, que tipo de vida eu vou ter. E observe, sou solteiriço.
Mas a partir do momento que eu decido ter uma companheira, eu estou assumindo uma responsabilidade. Não de me fazer feliz, mas de completar minha esposa e ela me completar. Em ambas as partes. É uma ceia. A gente tem que estar em paz, dando graças a Deus em tudo. Porque Ele mesmo disse, a minha graça te basta. Ela veio simbolizar que nós precisamos ter um tempo em comunhão. Nós temos que ter um tempo de liberdade para que a gente possa ter essa integração de dizer, está gostoso, poxa, você que fez, parabéns. Observe, pouco essas palavras saem, pouco. O eu te amo é o mais fácil, mas não tem obra. Mas dizer, parabéns, cara. Obrigado, Flávio, né? Já se torna mais complicado no nosso dia a dia. Quase a gente não dá tchau a você quando liga. Já observaram que poucas das vezes as pessoas se ligam mais? O vírus está tão grande social que às vezes você não quer passar um áudio, você quer digitar. E a digitação é horrível porque muitos erros portugueses. Observe, irmão. Ligar não seria mais fácil? Um áudio não seria mais rápido? Mas a gente quer digitar. A gente digita tudo. E muitas das vezes menos um Deus te ama. Observe. Mas cada caso é um caso. Significado: instauração por Jesus. A cerimônia foi estabelecida por Jesus na noite anterior à sua crucificação. Simbolismo do pão e vinho. Ele deu graça, partiu o pão e disse que representava o seu corpo, e depois tomou o cálice com o vinho e explicou a questão do simbolismo. Logo após isso aí, irmão, a questão lá na frente, você não sabe o que é escatologia. Você já ouviu essas palavras aqui? Já? Escatologia, quem mais que já ouviu sobre isso? Tirando escatologia, tem pastor aí que usa angelologia, né? Pneumatologia, e eles falam essas coisas da teologia, mas não sabem o que é, irmão. E aí mistura o significado de uma coisa com a outra. Amém? Memorial. Jesus ordenou que seu discípulo repetisse a cerimônia em memória dele. Nova aliança. Ritual marca a nova aliança entre Deus e os homens. É o simbolismo da Santa Ceia, a realização. Lembra da mesa das primícias? Eu não coloquei aqui, mas para a gente conversar. Biblicamente, ela ensina que nós temos que ser grato a Deus pelo alimento de cada dia. Você luta um mês inteiro para chegar no objetivo do teu salário, ou conquistar dia a dia o teu financeiro, para que não falte o alimento da tua casa. Assim como um dízimo, assim como uma oferta, a mesa da primícia, ela já diz, é uma primícia, é um agradecimento, e cabe a mim e a você ser grato, seja como que for, de um fruto, de uma guloseima que você sabe fazer, trazer para a casa do Senhor, para que seja compartilhado com todos. Estão observando? Que de um tempo para cá, nossa mesa tem sido pobre. E não custa nada nenhum de nós, cada um, trazer uma goiaba, irmão, que seja para a casa do Senhor. Não tive tempo, poxa vida, porque foi corrido. O que diz Eclesiastes capítulo 3? Não tem um tempo determinado, irmão. Não tem. Aí está chamando o Senhor de mentiroso? Não, o problema não é a igreja, o problema é o pastor, não é o Senhor, o problema sou eu. É o meu compromisso que não anda adequado. E aí, quando eu tenho essa oportunidade, eu quero ter a credencial de um bom obreiro, quero ter o respeito, quero ter a fidelidade dos irmãos, para quando eu for ministrar, eu estar passando segurança. Você não traz uma goiaba, irmão, para a mesa da preguiça? Não? Ô pastor, mas lá em casa só tinha meio pacote de biscoito. Irmão, não espere o teu celeiro encher para tu trazer resto. Se é meio pacote, irmão, faz a tua parte e confia no Senhor. Pede a participação de acordo com algumas interpretações. O que vai te impedir de receber batismo, de ceiar?
Está aí. A falta de fé. A ceia é para os que creem em Jesus Cristo e em seu sacrifício. Você recebeu o batismo? Você pode. Ele veio chegar para mim, pastor, mas eu ainda não sou casado, lá no civil com a Sandra. Examine sobre si mesmo. Não são casados. Mas espera aí, irmã Sandra, a senhora se sente a amante do irmão de Deus? Não. A senhora se sente quem? A mulher. Eles podem não ter fundamentado no papel, mas eles vivem maritalmente, eles se respeitam, eles estão ali na convivência, criando os filhos. Então eles podem. Pode pesquisar na Bíblia, irmão. Pode pesquisar na Bíblia, vai buscar os estudos. Mas tenha uma mente aberta, você vai encontrar várias divergências do achismo. Não, porque está errado, está sendo errado. Me prova na Bíblia. Para a gente fundamentar isso, a gente tem que buscar fundo, irmão. Não é só se basear num versículo isolado, não. É estudar a palavra como um todo. Mas você tem que exercer a sua fé, porque se você não exercer ela, você vai dar brecha para o inimigo, mas você não pode. Está em pecado. Aí é onde entra o religioso com a religiosidade. Mas eu aprendi lá na outra igreja que era desse jeito. Saiu de lá por quê, miserável? Se lá ele quer o céu, volta para lá, te afunda lá. Mas essa culpa eu não levo, irmão. Eu tenho que ensinar o que é correto. Então eu não posso fazer acepção de pessoas. O Senhor não fez acepção de ninguém. Ele acolheu a todos. Agora, porque minha esposa não quer vir para a igreja, eu quero o batismo, eu quero a ceia, por causa dela eu vou para o inferno? Não. Se ela decidiu ir, o problema é dela. Mas a salvação é individual. Então eu tenho que buscar e fazer uma parte. De congruência, né, entre o dito e o que é feito. Desmoralização, falei sobre isso agora, e a hipocrisia. É muito fácil, irmão, eu chegar aqui e querer falar de casais e não ter uma experiência em relação ao matrimônio. É muito fácil eu chegar aqui e querer ministrar sobre dízimo e oferta e eu não ser ofertante, eu não ser dizimista. É muito fácil eu chegar aqui e fazer qualquer uma das solenidades aqui sem experiência nenhuma, porque a gente vive num mundo temporário. Mas o povo não está interessado em saber o quanto vocês sabem de Bíblia. Mas o que ela está fazendo na tua vida? Onde é que ela está te mudando? Onde é que a palavra está te abençoando? Não? Essa é a questão que o Senhor está vindo buscar hoje nas igrejas. Antigamente o pessoal dava ênfase aos outros quando ele via que ele citava o capítulo, o versículo, o livro, e era isso e era aquilo. Poxa, como eu tenho de Bíblia? Lembra daquela pregação da figueira? Árvore bonita, mas não tem fruto. Eu posso ser bonito dentro da palavra, mas cadê os meus frutos? E isso pode me impedir, como pastor, até de cear. Porque eu estou pregando que eu não vivo, eu estou falando que eu não vivo, não estou me arrependendo, não estou me examinando, e na hora da ceia eu estou celebrando, eu estou ceando, estou sendo mau exemplo para você. É por isso que muitas pessoas vão perdendo suas oportunidades. Porque o pastor, ele é compreensivo, ele não é idiota. Ele observa muito. Você dentro da sua casa, os varões, você é o cabeça da casa. Mas quem coordena dentro da tua casa e que vê longe, dá valor. E é por isso que as engrenagens têm que estar encaixadas, para que a família venha subsistir em vitória, em superação, ainda que tenha problemas. Para participar, batismo, santidade, autoexame. Nós falamos isso aqui, que o batismo é a participação na Santa Ceia, é reservado aos cristãos que já foram batizados, pois o batismo simbolizado. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão. Você não deve levar a tomar fundo que você precisa de um critério, depois de tudo fundamentado, para dizer, não, eu vou me batizar assim, ou eu vou ser assim. Primeiro, por isso, se examine. Você está bem? Você pediu perdão? Você foi perdoado? Está na luta, mas você está focado no Senhor, irmão, nada te impede da ceia. Quer batizar? Nada te impede do batismo. Nossa. Posicionamento de alguns
né, de algumas correntes. Há quem defenda que, para receber o batismo e participar da Eucaristia, ou seja, da Santa Ceia, a pessoa deve arrepender-se do pecado, da união do Estado, e deixando-a ou regularizando. Mas isso aqui cabe ao pastor. Foi o que eu disse. Os irmãos são casados, mas querem cear, são batizados. Amém? Eles se examinaram, eles pediram perdão, se perdoaram. E como compreendimento que eu tenho, minha função é incentivar os irmãos a se legalizar. Mas tudo tem que ter o primeiro passo. Ninguém chega numa certa altura, usando uma escada, que não venha passar pelo primeiro degrau. Tem que ter um posicionamento. Quando há dos dois, show de bola. Quando é só de um, tem que ter paciência. Então, o pastor não pode fazer exceção. Eu não posso matar a tua vida espiritual. Eu não posso dizer que a palavra vai destruir porque você está desse jeito. Agora, a partir do momento que eu disser, eu não quero me legalizar, eu vou servir do meu jeito, eu pergunto para você, não está errado. Primeiro por isso. Você não está se examinando. Mas a partir do momento que por uma situação adversa, você não teve condições, você não teve o teu tempo de ir lá, perguntando como queria que fosse, aí sim Deus vai te abençoar. Deus vai abrir meios para que você consiga o seu posicionamento. Amém? Tomar a Santa Ceia. Aí já está bem claro logo no começo. Não existe uma lista definitiva de quem não pode tomar a Santa Ceia, pois as regras variam entre as igrejas. Se você está numa igreja que não te aceita, do jeito que você está, e não quer se posicionar para te incentivar a fazer o que é correto, irmão, não perca tempo. Porque Jesus não habita nesse lugar. Porque imaginou? Uma igreja que só entra casado. Tu vai chegar, pastor, eu quero congregar aqui, ó. Eu trouxe minha certidão de casamento. Ela não é um ingresso para a igreja, irmão. O que te ingressa, seja qual for a denominação, é o exercício da tua fé em termos do teu arrependimento. Eu não quero ser mais um beberrão, eu não quero mais me prostituir, eu não quero mais me drogar, eu não quero mais isso. Você está se reconhecendo que você precisa de Deus. Quero mudar minha vida, eu quero ser mais centrado, quero ser mais equilibrado, eu quero trazer paz na minha casa, eu quero ter paz na minha vida. Isso é muito grande. Faculdade não vai te dar isso. Outros cantos não vão te dar isso, a não ser uma congregação, seja ela qual for a denominação. Amém? É importante. O sacramento não é uma certificação de idoneidade. O batismo é a porta da entrada, mas ele não é a carta que diz, ó, sou batizado, então tenho que ceiar. Não. 1 Coríntios. Você é batizado? Amém. Mas examine-se a si mesmo. Reconcilie-se, peça perdão para Deus na tua oração onde você está. Se sinta limpo. Aí você está pronto para ser. Amém, irmãos? Próximo. O que não é proibido para a participação? Ficar sem participar não é um pecado, ficar sem tomar a Santa Ceia. De repente você está no serviço, não pôde vir, adoeceu, não pôde vir. Dentro das possibilidades, chegou ao ouvido do pastor, ele pode ir lá, o irmão não pôde vir, estava trabalhando, mas ele, pastor, não pude na Santa Ceia. A ceia está na igreja? Eu não estou podendo ir aí, mas o senhor pode trazer aqui para mim? Amém, irmão, leve lá para você. Pastor, eu estou enfermo, estou uma gripe muito grande, queria ceiar. Amém? Prepara aqui, a gente põe no carro, leva lá, irmão. Mas como é que o pastor pode exercer isso se ele não sabe onde que anda a ovelha? Se ele não sabe como que a ovelha está? Mas a ovelha quer, ela cobra, mas não quer dar satisfação. E isso, irmãos, é um ato que serve para ceia, pessoa não batizada. Embora o batismo não seja um passo de obediência e comunhão, algumas igrejas permitem que a participação de não batizados que creem em Jesus. Em caso de dúvida, aí você entra, contato com o pastor, estou com dúvida aqui, ou não estou sabendo entender esse versículo, eu queria tanto me corrigir aqui nessa área. É para isso que eu tenho comunhão, para isso. Eu jamais vou ser irresponsável de chegar o Alexandre, pastor,
Eu estou querendo colocar um negócio aqui, porque eu estou vendo essa visão. O que o Senhor me diz? Eu seria um irresponsável. Irmão, não abra isso aí não, porque não vai dar certo para vocês. Não é de Deus. O povo hoje em dia tem uma maneira muito feia de dizer: Deus está mandando dizer isso. Deus. Qual é a história que você tem de oração para falar com Deus? Você paga preço? Você sobe monte? Você ora na madrugada? Você é batizado? Você ceia? Você não perde culto? Se você não perde nada disso, você está credenciado, irmão, para deixar o Senhor falar através de você, porque você tem credibilidade. O problema da gente muitas vezes mascarar as coisas é que vai ter momentos que realmente o Senhor vai te usar e não vão acreditar em você, porque você fez por onde não tem credibilidade. Você tem que saber uma coisa na vida, serve para todas as áreas: hora de brincar, hora do sério, hora de trabalhar. Sou amigo de todos na igreja, mas na hora de ser pastor, vou ser pastor. É ali onde eu passo por chato, passo por ruim, ignorante, porque eu não posso chegar e mascarar uma situação que você está errando. Vou ter que te falar. E a sinceridade muitas vezes machuca, dói. A gente pede nessa leitura que você venha ter uma auto-reflexão. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Refletir sobre nossas próprias ações é fundamental para que possamos entender que estamos ou não seguindo o caminho que gostaria de seguir. Realmente, você está fazendo o que você quer, o que você gosta? Porque para dar certo, irmão, você tem que ter essa comunhão com o Senhor. Não tem mais aí? Meu Deus. Amados, eu tinha